Caríssimos irmãos, rádio ouvintes também, que nos acompanham pelas redes. Temos aqui essa leitura aos Filipenses, em que São Paulo, ele faz um discurso que misturam duas coisas. Uma é a lei religiosa, mas vocês vão notar que quando ele fala de cumprir lei judaica, ele está falando ao mesmo tempo de privilégios na sociedade. Lembrem-se que na época a lei judaica e a lei civil se entrelaçavam. Ou seja, você ser um grande judeu, um homem que se destaca na sinagoga, com certeza você é alguém que se destaca na sociedade. Privilégios, muito diferente de hoje, né? A nossa sociedade hoje cada vez mais pagã, relativista. É mais fácil hoje um bom cristão ser perseguido do que ter privilégios. Na época não. Então quando ele vai defender que não está mais se apoiando em leis judaicas, porque agora tem algo maior que a fé em Cristo, ao mesmo tempo ele está dizendo que está considerando todos os privilégios como lixo, né? Ele vê algo maior. Ele está vendo um bem infinitamente maior do que os privilégios da terra. Por isso que confunde às vezes, porque ele está falando de religião, está falando de sociedade, as duas coisas. Olha como é que fui circuncidado, religião. Sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, um privilégio, também religioso também, né? Hebreu, filho de hebreus, em relação à lei, fariseu, título. Pelo zelo, perseguidor da igreja, um homem de honra, persegue esses cristãos que estão. Quanto à justiça que vem da lei, sempre irrepreensível. Mas essas coisas que eram vantagens para mim, considerei-as como perda por causa de Cristo. Imagina um homem que na sociedade de Porá seria o respeitadíssimo por todos, honrarias, e de repente opta por defender o cristianismo e é totalmente deixado de lado. Alguém que não tem mais valor, que é zombado, que é criticado. Imagina, essa é a postura que Paulo está dizendo. Agora, uma coisa eu sempre digo, essa coisa de você ficar lutando para desapegar do mundo e das coisas do mundo, sem você ter consciência do que é o céu, esquece, né? De vez em quando eu atendo alguém que fala que tem compulsão de comprar. Não, padre, eu vou lá, compro, depois eu me arrependo, choro, fico 2, 3 semanas sem comprar nada. Aí depois eu vou lá e compro. O que acontece? Enquanto você não quebrar esse ciclo vicioso, você não vai parar de comprar. Como que você quebra? Você tem que ver algo maior. Uns bens maiores, que são os bens celestes, que você só vê na oração. Sempre, para quem está lá na sociedade sem Deus, é loucura o que a gente faz para Deus. Porque ninguém vê o que você está palpando, né? Por isso que quando eu deixei de ganhar dinheiro, não deixei a medicina, de ganhar dinheiro com a medicina, todo mundo é louco. O que ele está fazendo? Onde ele está se jogando? Mas dentro de mim já existia um tesouro muito maior do que o financeiro, que é a consciência do céu. E o sentimento de sentir o céu, né? A paz que vem de Deus, que o dinheiro não compra. A certeza do céu, a certeza da filiação divina, a certeza do projeto de Deus. O sentido do sofrimento e da morte. Quem está lá, coitado, dura pouco a alegria.
daqui a pouco, vem a doença, a perda, a morte. E não interessa quem seja o mais bem-sucedido da sociedade. Se não tem Deus, não vai achar sentido nenhum no sofrimento e na morte. É sempre um desespero. Só isso já é motivo de considerarmos lixo as coisas do mundo quando não são usadas para Deus. Também tem que ter cuidado nesse aspecto. Quando a gente considera lixo as coisas da sociedade, não é que é lixo em si, porque tudo que Deus criou é bom. É lixo quando são colocadas numa ordem errada, acima daquilo que é a vontade de Deus. Aí se torna lixo, né? Mas quando elas são usadas para o bem comum e da sociedade, de alguém que é santo, por exemplo, aí não é lixo, né? Claro. Se o seu trabalho está acima do seu relacionamento com Deus, os chamados workaholic, né? Famoso, que vive trabalhando, que gosta de trabalhar para ganhar dinheiro, ou porque se torna uma idolatria. Mas se você, em Deus, trabalha, oferecendo para Deus o seu trabalho e fazendo bem à sociedade por amor a Deus, é um meio de santificação maravilhoso. Não tem um dos maiores meios de santificação é o trabalho, né? E assim, todo o resto. Se você vai na academia, que você está toda fixada que o seu problema é a beleza, seu marido vai gostar de você se você tiver com barriga e tanquinho, né? Aquilo se torna um peso, uma idolatria. Mas se você vai na academia para ter saúde, né? Tudo bem que indiretamente vai ter um corpo mais bonito, tudo. Mas para ter saúde, para viver uma vida mais à disposição do próximo e da igreja, ótimo. Exercício físico faz muito bem, né? Ajuda você a trabalhar melhor, a Deus, para a igreja. Então, nunca é a coisa em si, a não ser aquilo que realmente seja muito ruim, né? Não sei, casa de prostituição, aí não, aí é mal em si, né? Não tem como querer tirar um bem disso. Mas grande parte das coisas do mundo se tornam lixo quando são prioridades na sua vida, ao invés de Deus. Mas se você consegue usar para Deus e para o seu bem, para depois servir ao próximo, elas se tornam instrumentos de santificação. Isso é muito interessante. E no Evangelho, nós temos esse momento, mais uma vez, que Jesus mostra aqui, que Ele vai atrás do pecador. A igreja é uma interface muito difícil de entender. Por quê? Porque o pastor tem que denunciar o pecado. Se você não sabe o que é pecado, São Paulo VI, nosso padroeiro aqui, dizia que o problema da sociedade é que perdeu-se a consciência de pecado. Bem, ao mesmo tempo, o pecador deve estar aqui. O pecado não, mas o pecador sim. Isso é uma arte. Eu denuncio o pecado, grande parte dos pecadores se sentem feridos, acham que estão sendo excluídos. Não! Quando eu denuncio o pecado, é como um pai e uma mãe que denuncia o erro do filho. O pai e a mãe que corrige o filho está excluindo o filho? Pelo contrário, está dando meios para que o filho esteja mais inserido na família, mais livre para amar. Na igreja é a mesma coisa. O problema é que hoje nós combatemos junto com uma sociedade anticristã, uma inversão cultural. Tem gente pagando
para que todas as falas, grande parte das falas da igreja, sejam consideradas discurso de ódio, preconceito. Isso é satânico. Isso foi programado na sociedade. Já foi criado uma cultura anticristã, para que seja mal interpretado tudo que é falado na igreja. Mas não é a verdade. A igreja sempre é mãe, acolhe todos, mas não deixa de corrigir. E é o que Jesus diz. Ele vai ter mais alegria em um pecador convertido do que 99 que já estão aí no caminho. Porque é uma alma nova que se salva. Então é muito importante a gente ter em mente essa função da igreja. Denuncie o pecado para que a pessoa entenda que aquilo não vai fazer bem para ela. Não adianta ela dizer que sim. Mas que autoridade tem a igreja? A autoridade dada por Cristo. Cristo revelou o homem ao homem. Cristo é o manual de instrução do ser humano. E ele confiou esse depósito da fé à igreja. Então a igreja tem subsídios para que... Outro dia eu vi uma professora de gramática. Não é subsídio, fica na cabeça, né? É subsídio, como fala subsolo. Então, como é bom ser corrigido. Nunca mais vou esquecer. Então, Jesus dá os subsídios à igreja para que um ser humano possa viver bem, de acordo com o projeto de Deus. Porque quem nos criou foi Deus. Quem sabe como nós devemos viver é Deus. Não adianta nós batermos de frente com a igreja naquilo que ela já nos diz que é o melhor para nós. O que vai acontecer? Isso que está acontecendo, que está evidente. O que está evidente? Nunca se teve tanta depressão, suicídio, como hoje. O que adianta? A sociedade muito mais hedonista, muito mais materialista, muito mais fácil, né? Na minha época, carrinho de controle remoto, quando era menino, eu sonhava. Né? Meu pai até tinha condição, mas não dava. Hoje, qualquer canto, compra um carrinho de controle remoto, né? As bonecas, tinha aquelas bonecas que as meninas sonhavam, que não tinha nunca. Hoje, tá aí, até doa um monte. Tudo com acesso fácil. Muito fácil. Mas a sociedade está mais doente. Porque não segue o manual de instrução que Deus deixou. É assim que tem que ser. Mas quando a igreja ensina o manual, ela não está desprezando a pessoa. Ela está incluindo, dando subsídios para que ela venha para a igreja. Então, que São Martinho de Lima, ou São Martinho de Porres também, que é o nome dele, interceda por nós. O homem o mais humilde da época, filho de escrava na época da escravidão, trabalho bem simples, de cuidar do pobre, e é o homem mais lembrado hoje pela igreja. Eu nem lembro quem que são os padres da época, dominicanos, os bispos, mas nós sabemos quem é São Martinho, porque ele soube amar, com toda força, fazendo o seu pequeno trabalho, a santificação no trabalho, com amor. Que São Martinho nos ensine cada dia mais a usar os meios que nós temos para santificar a nós mesmos e ao próximo, e não para estar acima da vontade de Deus. Assim seja. Amém.